Conheça o caso de Susan Daniel Smith, a informante e amante de Mark Putman, o primeiro agente do FBI a ser preso por assassinato. Essa história possui dois personagens, a Susan e o Mark. Vamos iniciar contando a história da Susan, depois vamos contar a história do Mark e explicar, como os caminhos deles se encontraram. Susan Daniel Smith nasceu em 1961 em Midway, West Virginia, filha de Sidney ou Sid Daniels, um desempregado e ex-mineiro de carvão, e Tracy Daniels, uma dona de casa. A Susan era a quinta filha, no total os pais dela tiveram 9 filhos. Quando ela ainda era um bebê, eles se mudaram para o Kentucky. A Susan iniciou na escola bem cedo, no entanto, quando ela estava na 7ª série, ela optou por desistir da escola, segundo ela, por conta dos problemas financeiros que ela tinha em casa. Quando a Susan tinha apenas 15 anos, ela conheceu seu futuro marido. O Kennedy e a Susan se conheceram em 1977, naquele momento a Susan tinha apenas 15 anos de idade, mas o Kennedy ele já era um traficante de carreira, ele vendia naquele momento cocaína, PCD, metanfetamina. Então, nos primeiros anos de relacionamento deles, o Kennedy já foi preso por conta da venda de drogas. A Susan permaneceu ao lado dele, inclusive ela teve 2 filhos com o Kennedy durante esse tempo, mas após há alguns anos eles começaram a brigar muito, então a relação deles ficou extremamente conturbada e era algo que os filhos presenciavam muito. Então, após o Kennedy ser preso novamente, a Susan optou por pedir o divórcio para ele, mas ela não tinha para onde ir. Ela vinha de uma família sem muitos recursos, ela também não estava ganhando ali o próprio dinheiro, então eles optaram, mesmo durante esse processo de divórcio, em continuar morando juntos na mesma casa. Então, o que levou a diversas brigas do casal. O conselho tutelar chegou até a ser chamado para investigar como estava sendo a criação dos filhos, mas eles se mantiveram ali juntos até realmente decidir qual seria o futuro do casal. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do Mark. Ele teve uma história, uma infância, uma adolescência bem diferente da história da Susan. Mark nasceu em 4 de julho de 1959 em Coventry, Connecticut. Ele estudou criminologia na Universidade de Tampa e frequentou a academia do FBI em Quantico, Virgínia, após a faculdade. Ele se casou com Cat, filha de um rico desenvolvedor imobiliário, logo após se formar. O Mark, durante a sua adolescência, ele sempre fez parte de cursos extracurriculares, ele sempre foi extremamente ligado aos esportes, mas ele sempre sonhou e deixou claro para todo mundo que ele seria um agente do FBI. Então, durante toda a sua trajetória, ele sempre fez cursos, sempre estava muito engajado em coisas voltadas para essa área, tanto que assim que ele finalizou o ensino médio, ele já ingressou na faculdade para estudar criminologia. Em agosto de 1986, Putman conseguiu ingressar no FBI. Mark era um jovem agente do FBI com 27 anos, acabado de sair da academia quando foi posicionado na pequena cidade montanhosa de Parkville, no estado de Connecticut. Era um posto pequeno do FBI sem grande supervisão, com poucos agentes. Putman mudou-se em 1987 com a sua mulher Cat e os seus 2 filhos pequenos. Alguns meses antes do Mark e da Suzy se conhecerem, ocorreu um assalto a banco, onde foi roubado aproximadamente $15 mil. Esse foi o valor mais alto que tinha sido roubado até então, pois esse mesmo ladrão, eles estavam supondo, já tinha feito outros assaltos em outras cidades, algumas tentativas. Então o FBI deslocou o Mark, que ele era ali um agente novo na academia, para realmente investigar esse crime. Então, quando ele chega na cidade ali de Parkville, o intuito dele realmente é pegar esse ladrão de banco. De acordo com algumas investigações, as autoridades locais começaram a centrar-se em Carl Edwards, um ladrão de 32 anos, excêntrico e quase profissional, que tinha fama de gastar aquilo que roubava de forma descarada. Em 1987, o FBI já estava ali cercando o Carl, para saber realmente se ele era o ladrão, se eles já podiam efetuar a prisão, mas eles não tinham ainda todas as provas. Então eles começaram a cercar pessoas próximas a ele para realmente conseguir essas provas e efetuar a prisão. Uma das pessoas que era muito amiga do Edwards era o Kennedy, o marido da Susan. Então eles fizeram o quê? Eles hospedaram o Cole e a sua esposa na casa deles. O FBI conhecia o histórico do Kennedy, pois ele era conhecido ali na região por fazer acordos, então ele entregava a outras pessoas, entregava a outros traficantes, para ele conseguir se livrar da prisão. Então eles acharam que se eles oferecessem um acordo pro Kennedy, ele ia entregar esse ladrão de banco que eles estavam procurando. Mas quando eles procuraram ali o Kennedy, ele pediu algumas coisas muito exageradas, eles não conseguiram chegar num acordo com ele.
Após o Mark não conseguir fazer um acordo com o Kennedy por conta das suas exigências e também ele não queria muito colaborar nesse caso, ele optou por conversar direto com a Susan. Então eles marcaram um encontro em um lugar um pouco afastado, sem o conhecimento do marido dela, e ele disse que gostaria que ela fosse sua informante. Então qual era o objetivo da Susan? Entrar no quarto, do ladrão de bancos e conseguir provas reais para que o Mark pudesse efetuar essa prisão. É importante lembrar que o Mark estava em um dos seus primeiros casos, então para ele efetuar essa prisão de forma rápida era de extrema importância para ele ganhar reconhecimento dentro do FBI. Então eles começam a se encontrar periodicamente para conseguir essas provas. Então o Mark estava instruindo ela como conseguir, quais informações ela precisava passar para ele. E em uma noite ela entrou no quarto do Edwards, que era esse ladrão de banco, e conseguiu encontrar uma bolsa que estava ali com algumas armas e até máscaras, que provavelmente foram as coisas que ele utilizou no último roubo. Então, quando ela passou essa informação para o Mark ficou extremamente grato a ela, e a Susan estava recebendo bastante dinheiro com essas informações. É importante ressaltar também que a Susan era uma mulher ali que não tinha muitos caminhos na vida dela. Ela estava passando por um divórcio, mas ela tinha 2 filhos para cuidar, não tinha sua própria renda. Então, quando ela conheceu o Mark, para ela foi como se ele fosse salvá-la, Então, era um homem que estava ali dando um emprego para ela de informante, mas esse emprego era um emprego remunerado. Então, para ela era como se ela tivesse um acordo com o FBI, ela estava se sentindo útil e ela acabou misturando as coisas e se apaixonando pelo Mark. Então, após ela ver que ele estava ali feliz com as informações que ela estava trazendo para ele, ela deu o primeiro passo de beijá-lo. Inicialmente, o Mark negou as investidas dela, disse que ele era casado, que todo o envolvimento deles era por conta ali do caso, mas depois que ele conseguiu efetuar a prisão desse bandido, quando ele conseguiu prender o Edwards, ele decidiu comemorar essa prisão com a Susan. Então, eles foram ali para um hotel e consumaram aquele relacionamento deles. Nessa mesma noite, ele volta para casa, o Mark, com algumas marcas e diz para a esposa dele que ele tinha tido uma luta ali com o ladrão, por isso que ele estava com aquelas marcas, mas que ele estava extremamente feliz porque ele havia efetuado a prisão que ele tinha sido delegado para fazer. Com a ajuda da Susan nesse caso, o Mark conseguiu efetuar a prisão, levou o Edwards para o julgamento, ele foi condenado à prisão, ele recebeu uma pena de 57 anos e a Susan recebeu ali como recompensa $5.000. De acordo com Putman, seu contato com Smith tornou-se menos frequente após o encerramento do caso de Lockhart. No entanto, Smith insistiu em continuar seu relacionamento até meados de 1988. Eles haviam iniciado um relacionamento sexual ativo. Putman estava ciente que seu comportamento poderia prejudicar sua carreira e sua família, e no início de 1989, ele assinou uma petição para ser transferido do Kentucky para a Flórida, para se concentrar em outros casos. Pouco antes do Mark se mudar com a família para a Flórida, ele iniciou uma investigação atrás de um traficante local ali que eles estavam procurando. Então toda a sua atenção foi voltada para esse caso. E a Susan começou a sentir que ela não tinha mais importância para o Mark. Então ela ligava para ele, ela ia atrás do escritório, ela chegava a ligar até para sua esposa, ligava para a casa dele, atrás dele ali de atenção realmente, mas o Mark sempre dizia que estava ali ocupado, com esse novo caso, não tinha tempo para ela. Então essa mudança para a Flórida na cabeça do Mark era uma forma dele também se livrar da Susan, porque ela já estava ali muito envolvida no relacionamento e para ele tinha ciência que aquela relação que eles estavam desenvolvendo poderia prejudicar toda a sua carreira na FBI. E como ele já tinha efetuado a prisão do bandido que ele havia sido delegado, ele estava muito em alta no FBI e não queria que nada atrapalhasse todo esse sucesso que ele estava tendo naquele momento. Em 1989, o Mark precisou voltar para a cidade de Parkville, que é a cidade ali da Susan, por conta do caso que ele estava investigando. A Susan aproveitou a oportunidade, já que ela não conseguia falar com o Mark na Flórida, para dizer para ele que estava grávida. E a Susan esperava uma recepção do Mark como se ele fosse largar a esposa e ter uma família com ela. Mas a recepção dele foi completamente diferente disso. O primeiro questionamento do Mark foi realmente entender se aquele filho era dele, e quando a Susan afirmou que o filho era dele, a reação dele foi de pleno espanto. Ele ficou extremamente preocupado por conta dessas alegações da Susan, e também ela disse que enquanto ele estava fora, ela espalhou pela cidade que eles tinham esse envolvimento.
Mas a Susan estava espalhando também essa história porque, como ela permaneceu na cidade depois de ter denunciado o ladrão que era local, ela começou a sofrer muitas represárias na cidade. Então as pessoas já não estavam querendo dar emprego para ela, até mesmo conversar com ela. E o seu ex-marido acabou expulsando ela de casa. E ela acabou indo morar com a irmã, junto com seus 2 filhos. Então, na cabeça da Susan, essa gravidez poderia salvar a vida dela. Se o Mark resolvesse, ali realmente assumir esse relacionamento, levar ela para Flórida ou até mesmo permanecer ali com ela. Mas quando ele teve aquela reação tão negativa, a primeira coisa que a Susan pensou em dizer foi: eu vou contar para sua esposa. Foi mais uma questão de autodefesa. Com essa ameaça e o Mark ciente de tudo que ele poderia perder caso ela realmente fosse à frente com essa alegação, naquele momento de extrema fúria, segundo o Mark, eles estavam tendo uma briga, inicialmente verbal. Depois essa briga acabou se tornando física, onde ele acabou tirando a vida da Susan. Em 8 de junho de 1989, Mark Putman estrangulou Susan Dane Smith até a morte. Depois de matá-la, ele carregou seu corpo morto dentro do porta-malas do carro por um dia inteiro antes de jogá-la numa ravina à beira da estrada na noite seguinte. Não demorou muito para a irmã da Susan perceber que ela não estava voltando para casa. Como eu disse, elas estavam morando juntas. Então a irmã dela, Shelby, denunciou o desaparecimento da Susan para a polícia. Começaram ali as investigações para tentar descobrir o paradeiro da Susan. Durante todo esse tempo, eles começaram a descobrir que ela tinha ali um envolvimento romântico com o Mark, e o Mark estava lá em Miami, ele não estava ali na cidade de Parkville onde aconteceu o assassinato. Então, durante as investigações, o Mark meio que estava acompanhando ali de perto para entender o que estava acontecendo, mas toda a culpa que ele tinha em relação ao que havia acontecido começou a remoer dentro dele e ele acabou confessando o crime. Alguns policiais até disseram na época que se o Mark não tivesse se entregado, provavelmente esse crime não teria sido resolvido. Após a sua confissão, o Mark chegou a dizer que tudo isso aconteceu por conta da pressão psicológica que ele estava sofrendo por parte da Susan. Segundo ele, quando ele tentou terminar esse caso extraconjugal, a Susan ficou totalmente obcecada por ele. Então ela estava indo até o tribunal atrás dele, ela ligava para sua esposa, inclusive ela chegou até a mudar o corte de cabelo para ficar mais parecida com a esposa dele. Então, segundo ele, toda essa pressão que ele estava sofrendo, por conta realmente da sua carreira, da sua reputação, acabou levando ele ali no momento de fúria, tirando a vida da Susan. O procurador responsável pelo caso, John Paul Howard, disse à associação: não tínhamos prova, nada que pudesse levar a uma acusação ou condenação deste homem. Nos meus 28 anos que trabalhei como procurador, é a primeira vez que um advogado me liga e diz: tenho um homem que quer confessar um homicídio e quer ir para a prisão, sem nós termos qualquer prova. Após a sua confissão, o Mark foi a julgamento e ele foi condenado a 16 anos de prisão. Durante a sua condenação, a sua esposa Cat ficou ao seu lado, mesmo ciente de tudo o que havia acontecido. No entanto, ela já era alcoólatra antes de iniciar a relação com ele e, por conta de tudo isso que aconteceu, ela voltou a beber muito. Um pouco antes do Mark ser solto da prisão, porque ele pegou 16 anos, mas ele cumpriu apenas 10, segundo a polícia, por ser ali um prisioneiro modelo, a Cat acabou morrendo de um infarto. Pode ter ocorrido ali por conta realmente da bebida, mas ela deu todo o seu apoio ao Mark no tempo que ela pôde. Depois que o Mark saiu da prisão, quando ele tinha mais ou menos uns 41 anos, os relatos eram que ele começou a trabalhar como personal trainer, Então o Mark, ele sempre disse publicamente sobre a sua história, depois que ele saiu da prisão. Inclusive, tem filmes e livros baseados nessa história, até por ele ter sido o primeiro agente do FBI que cometeu um assassinato. Então foi uma história que repercutiu muito ali nos Estados Unidos. Então nós temos um filme, inclusive tá na Netflix, e também tem livros baseados na história, onde o Mark colaborou com a história. Então ele sempre contou o ponto de vista dele em relação a tudo que aconteceu. O último relato que nós temos aí do Mark foi por volta dele ter uns 60 anos. Ele havia se casado novamente e morava atualmente na Geórgia, mas não tem ao certo o que ele estava trabalhando, quem é a sua esposa. Ele optou ali, a partir de uma idade, a ter uma vida mais privada para realmente começar a se desligar aí de tudo que havia acontecido. Enquanto Putman continua a manter os detalhes sobre a sua vida pessoal e profissional em segredo, muitos ainda esperam descobrir os extensos detalhes dos envolvimentos que ocorreram entre Mark e Putman.